Imagine você aí na sua casa jogando seu videogame, vendo a sua novela ou a sua série, ou mesmo ali no celular, no seu Free Fire, ou conversando no grupo com os amigos aí, mandando meme inútil pros outros aí. Imagina você tá de boa na sua casa e alguém bate na porta. Ou pior, alguém arromba a sua porta. Deus me defenderá aí. Entra à força, pula o seu muro, pula a sua grade e entra na sua casa à força. Sabe daqui, meu! E essa pessoa tem na mão alguma coisa. Ela entra revirando tudo, ela entra mexendo nas suas coisas, revirando, procurando alguma coisa. E já outro tem na mão uma coisa afiada. Você vai morrer! E ele te pega forçadamente, te amarra, te coloca no lugar de forma forçada e enfia o negócio ali dentro de... merda! O que eu tô falando aqui pode parecer cena de um filme de terror, mas na verdade isso já aconteceu no Brasil. Vamos entender melhor a revolta da vacina. 1902. Um cara chamado Rodrigues Alves, que é esse cara que você tá vendo aí, ele foi eleito o presidente do Brasil. Ele era o 5º presidente do Brasil, desde que o Brasil começou a ter presidentes. E aí o Rodrigues Alves tinha uma tarefa muito complicada nas mãos. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro na época, viu gente? Era o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era um esgoto a céu aberto, era um lixão a céu aberto. A paisagem natural do Rio de Janeiro sempre foi bela, é bela até hoje. Quando você vai ao Rio de Janeiro, você vê paisagens, lugares naturais belíssimos, encantadores. Mas a paisagem urbana do Rio de Janeiro era um caco, era uma merda. Que bosta! A cidade do Rio de Janeiro fedia. Tem muito lixo aqui, ó. Pilha de galinha, tem couro de boi, mocotó, cabeça de boi, ó. Pensa na pudriça que tá aqui. Oh, meu Deus, tô aqui a pulso, não aguentando, não. Oh, meu Deus. Pensa no fedor, tem muito urubu aqui, ó. Urubu que só desgraça aqui, ó. Tudo comendo os urubu. Oh, meu Deus. Não tô aguentando mais, não. Oh, meu Deus. As doenças nadavam de braçada. Ratos e mosquitos tinham umas toneladas. Inclusive a base alimentar do pessoal do Rio de Janeiro naquela época era rato e mosquito. Ai, que delícia! Eles comiam um rato ali no almoço, na janta preparavam um rato assado e tiravam gosto com um mosquitinho na farinha, um mosquitinho na farofa. Horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. Inclusive é muito gostoso, eu vou colocar a receita do mosquitinho na farinha aqui para vocês comerem também. Ai, que delícia, eu vou experimentar. Se me der uma caganeira depois, deve. Ó, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa. Ave Maria, Satanás! Tô brincando, gente, não chegava nessa situação não, mas tinha rato pra caramba e tinha mosquito pra caramba. E outra coisa, por causa disso, é óbvio, como eu já disse aqui, doenças se proliferavam. Você tá falando sério? O mosquito causava a febre amarela. Sabe qual mosquito que era o causador da febre amarela? É o Aedes aegypti, esse mesmo desgraçado que causa a dengue. É ele mesmo. Causava a febre amarela lá no início do século XX. E os ratos trouxeram mais um surto agora no Brasil, trouxeram um surto de peste bubônica, que é a peste negra. Tem vídeo no canal aqui explicando a peste negra, tá nesse link aqui. E aí, esses problemas estavam acontecendo aqui, matando pessoas, muita gente morria, inclusive o Rio de Janeiro era conhecido como cemitério dos imigrantes. O sangue de Jesus tem poder! Cemitério daqueles que vinham de fora para cá. Porque a pessoa chegava nos portos do Rio de Janeiro, o povo vinha de outros lugares, de outros países, chegavam aqui, contraíam a doença e morriam. Então o Rio de Janeiro era o cemitério dos viajantes, dos imigrantes. Nossa. Além disso, tinha a varíola, um vírus terrível que, junto com a bactéria da peste negra e outras doenças, foram das doenças que mais mataram no mundo. Então, é por isso que o Rio de Janeiro era conhecido como o cemitério dos viajantes ou o túmulo dos estrangeiros. Quem vinha aqui morria. Essa era a realidade do Rio de Janeiro. Tá uma merda! Esse país! O novo presidente, então, tinha duas missões: urbanizar e sanear. Como assim, professor? Urbanizar quer dizer melhorar a paisagem urbana do Rio de Janeiro, tirar o lixo das ruas, alargar as ruas que eram muito estreitas, construir novos prédios, novas casas.
E, claro, sanear. Sanear tem a ver com saúde, tem a ver com sarar essas doenças, esses problemas crônicos que haviam no Rio de Janeiro, que era muito ruim para a reputação do Rio de Janeiro. Ninguém ia querer vir para cá para morrer aqui. É verdade. Então ele tinha que resolver esses dois problemas. Para resolver o problema da urbanização, ele vai colocar um cara chamado Pereira Passos como prefeito do Rio de Janeiro, e aí ele iria resolver esse problema aí da urbanização. Para resolver o problema da saúde, ele vai colocar o Oswaldo Cruz como o diretor da saúde pública, quer dizer, como se fosse o ministro da saúde hoje. Então Oswaldo Cruz era o ministro da saúde na época. Tá bom. As duas frentes estavam aí para serem trabalhadas. Você pode estar pensando assim, professor, mas cadê a vacina? O senhor está falando de revolta da vacina, mas até agora não falou nada de vacina. Calma. Fica tranquilo, não te desesperar. Calma, vamos entender aqui agora por que eles se revoltaram contra a vacinação. Esse processo de urbanização afetou muito as pessoas mais pobres do Rio de Janeiro, que moravam nessas ruas estreitas, que ficavam ali no centro da cidade, e o prefeito do Rio de Janeiro, o Pereira Passos, mandou derrubar tudo. Me derrubaram aqui, ó. Ele queria fazer ruas mais largas, ele queria fazer novas construções, ele mandou derrubar casas de pessoas que moravam ali, cortiços, ele mandou derrubar tudo. Tanto que a situação ficou tão feia que às vezes o cara saía para trabalhar de manhã, saía de casa para trabalhar de manhã, quando ele voltava, a casa dele já não estava mais lá. Pode isso, Arnaldo! Tinha sido derrubada pelo prefeito da cidade. E isso, obviamente, causou revolta em muitas pessoas. O povo ficou griladíssimo com essa situação. Pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. Então, muita gente teve que ir morar onde? Nos morros do Rio de Janeiro. E aí vocês começam a perceber por que existem favelas no Rio. Essas pessoas tiveram que ir morar nos morros porque o aluguel se tornou muito caro, eles já não tinham mais as suas casas e não foram indenizados. Que coisa absurda. Ninguém recebeu pela sua casa demolida. Derrubou a casa do cara e falou, problema seu, vaza, procura outro lugar. Mas eu quero meu dinheiro! Mas eu quero meu dinheiro! E o cara teve que procurar outro lugar. Se coloca nessa situação, gente. Vocês saem pra brincar, sei lá, você vai dormir na casa do seu colega. Quando você volta, você não tem mais casa. Você tem que procurar um lugar pra morar, pra dormir aquela noite, porque você não tem mais casa. Muitas pessoas no Rio de Janeiro passaram por essa situação. E é claro que isso deixa a galera muito nervosa. Se fosse você, se fosse eu ficaria extremamente grilado, nervoso. Eu fico puto da cara. Puto da cara. Além da urbanização, a gente tem a questão do saneamento. Vamos entender. Saneamento é a saúde, é a preocupação com a saúde. Só que a saúde naquela época, você não tinha propagandas na televisão. Você não tinha televisão naquela época. Que merda, hein? Sabia não? Então não tinha como fazer uma propaganda na televisão conscientizando as pessoas sobre bons hábitos, sobre tomar cuidado com determinadas coisas. Você tinha o jornal impresso, você tinha os folhetos, mas eles não usaram folhetos, nem jornal impresso, nem nada disso para conscientizar as pessoas de que precisam tomar conta da sua saúde. Ao contrário, eles foram secos, eles foram direto na casa das pessoas e começaram a fazer as coisas à força. Que loucura! O que eu estou querendo dizer? Os agentes sanitários, os agentes de saúde, você conhece algum agente de saúde que vai aí na sua casa, bate na sua porta, pede para entrar, vai até o fundo do seu quintal para ver se tem algum foco de dengue, algum foco de mosquito, alguma coisa assim? Os agentes hoje são extremamente educados. Se você não está em casa, eles voltam outro dia. Se você fala, eu não posso te atender agora, eu estou saindo. Ok, eles voltam outro dia. Nessa época aqui, não. É, vocês me falaram agora. Que merda, hein? Nessa época aqui, eles entravam, eles invadiam, eles não estavam nem aí, como a gente diz, eles estão cagando e andando se você está deixando eles entrarem ou não. Eles entravam, vasculhavam para ver se tinha foco de alguma doença de febre amarela, para ver se tinha foco de mosquito, e espirrava coisinha para todo lado e não tava nem aí. Tô nem aí! Essa que era a realidade da época. Com relação à peste bubônica, o que o governo fez? Tem a ver com os ratos, né? O governo fez o seguinte, olha, eu vou pagar
pelos ratos. Eu vou pagar por cada rato que vocês trouxerem aqui. Então as pessoas levavam ratos, então tinha os cartazinhos, né, de ratos, procurado, vivo ou morto. E aí as pessoas levavam os cartazes, as pessoas levavam os ratos para receberem uma graninha por esses ratos. E com isso, claro, muitas pessoas levaram ratos e a cidade melhorou bastante em relação à peste bubônica, porque muitos ratos foram extintos, né? Foram levados pelas pessoas. Só que, meu querido, a gente tem que se lembrar que nós estamos falando do Brasil. E Brasil é Brasil e as pessoas querem ganhar dinheiro a qualquer custo. Eu quero meu dinheiro hoje, viu? Eu vou passar aí. Eu quero meu dinheiro hoje. Quando o governo disse que iria pagar pelos ratos que as pessoas fossem levar, alguns caras começaram a criar rato dentro de casa. É isso mesmo, gente. Eles começaram a criar rato para vender pro governo. E os caras deram um jeito de ganhar dinheiro criando rato. Eu ia fazer o quê? Só que isso foi descoberto e os responsáveis foram presos por causa desse crime. Já pensou? Agora pensa a questão da vacina, gente. A vacinação, como que funcionava? Vamos finalmente falar da vacina. Que demais! A varíola era uma doença que só a vacina poderia solucionar. Torta o corpo, não. Fica quietinho. Nossa Senhora! Isso já havia sido descoberto há alguns anos. Só a vacina poderia resolver o problema da varíola. Inclusive, a vacina da varíola foi uma das primeiras a serem desenvolvidas. Antes disso, não se tinha tanta vacina como nós conhecemos hoje. A vacina da varíola foi uma das pioneiras. Mas vamos lá. Não foi conscientizado, não foi dito para as pessoas a importância da vacina. E aí você pode pensar assim, mas por que as pessoas não queriam se vacinar? Burrice. Porque é isso que acontecia. A vacina se tornou obrigatória em 1904. A vacina se tornou obrigatória e os agentes da saúde entravam nas casas das pessoas de forma autoritária, violenta, pegava a pessoa, enfiava o negócio no braço dela sem ela querer. E outra coisa muito importante, nessa época aqui, havia um pudor muito grande assim com relação à sensualidade. Uma mulher nessa época, 1904, se a mulher fizesse isso aqui, ó, meu Deus do céu, pouca vergonha, safada, vadia, era isso que uma mulher era, se ela mostrasse o ombrinho na época, ela era uma safada. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Imagina só, o cara entra na sua casa, pega a sua mulher, levanta a roupa dela, põe o ombrinho dela de fora e enfia a vacina no ombrinho da sua mulher, você ia ficar griladíssimo se fosse você. Ia ganhar um suco dentro da boca para arrebentar esses dentes todos. Porque na época era assim. E aí as pessoas começaram a ficar revoltadas. É quase um estupro de vacina que está acontecendo. Vai credo, é. Pensa se a vacina fosse no bumbum hoje, se a vacina fosse na bunda. Alguém chega na sua casa, na sua esposa ou na sua mãe, o agente da saúde chega, abaixa as calças da sua mãe de forma forçada, coloca as calças dela lá embaixo, a bunda da sua mãe e da sua irmã fica de fora. Eu sei limpar a minha própria bunda, senhor. E aí o cara vai, enfia nela uma vacina, pega nela, enfia a vacina. Você ia ficar incomodado também, não é verdade? Fala a verdade aí. Era mais ou menos o sentimento que tinha na época. O ombro já era muita coisa naquela época. E aí muita gente se revoltou. Eles não aceitaram a vacinação dessa forma, obrigatória. Não vai dar! E aí você pode perguntar assim, professor, que povo burro! Vacina é coisa boa. Por que as pessoas não queriam se vacinar? Deixa eu ver sua agulha. Deixa eu ver. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Talvez você não saiba, mas muitas vacinas, talvez todas, eu não entendo muito de todas as vacinas, mas essa vacina da varíola, ela era um vírus. A vacina, olha bem, a vacina era um vírus. Que vírus era esse? A varíola do gado. Ixi.
Vixe Maria. O boi e a vaca também tinha varíola, era uma varíola animal. As pessoas que lidavam com o boi e com a vaca, aqueles que tiravam leite, acabavam às vezes pegando a varíola do boi no contato com uma ferida do boi. O quê? A ferida da vaca, né? Pegava lá na ferida da vaca e a pessoa acabava tendo varíola. Se você for sensível a imagens assim nojentas, não olhe a imagem que eu vou colocar aqui agora para você. Essa é uma pessoa com varíola. Olha o quanto a doença marcava a pessoa e levava essa pessoa à morte. Porém, a varíola, pode olhar agora. Ah, bom. A varíola do gado era mais tranquila. A pessoa conseguia passar por ela tranquilamente. Descobriu-se que as pessoas que tinham contato com o gado e que tinham pegado a varíola do gado não pegavam a varíola humana. Ué? A pessoa se alertou e pensou, opa, peraí, quem tem a varíola do gado não tem a varíola humana. A varíola do gado combate a varíola humana. De alguma forma, os anticorpos que o organismo produz contra a varíola do gado servem para combater a varíola humana. Bem louco. Então o que eles fizeram? Uma vacina. Essa vacina era exatamente o vírus da varíola do gado sendo colocado na pessoa para dessa forma a pessoa ficar ali talvez um pouco doentinha da varíola do gado, que era mais tranquila, mas depois ela não pegaria a varíola humana. Empolgante. E muita gente ficou muito grilado com isso. Como assim? Colocar um vírus no meu corpo eu não aceito de jeito nenhum. Nossa, cara, tô nervosa. Até hoje tem pessoas que não querem se vacinar porque não concordam com as vacinas, não entendem como que as vacinas colocam coisas, bichos vivos dentro do corpo das pessoas. Eu não vou tomar. Então imagina naquela época. Naquela época as pessoas ficaram com muito medo. Eu não vou aceitar alguém colocar um vírus de gado. Depois eu começo a ter chifre, eu começo a berrar igual um boi. Eu não vou aceitar isso, colocar isso em mim, não. Que viagem é essa, velho? Muita gente não queria se vacinar, é por isso que teve esse problema aí. Além disso, outras pessoas pensavam assim, eu sou um cidadão livre. Onde que tá a minha liberdade? Nunca nem vi. Eu vacino se eu quiser. Ora essa, o governo não pode me obrigar a me vacinar. Eu vacino se eu quiser. Cala a boca! E o governo obrigou as pessoas a se vacinarem. Quem manda aqui sou eu, rapaz! E isso tudo causou a revolta da vacina. A agulha realmente me causou espanto. Eu não esperava que tivesse essa espessura. Sinistra. Macabra. Muitas pessoas, inclusive alguns agentes do exército, começou a inflamar as pessoas. Aí a gente está falando do mês de novembro de 1804. Principalmente a população mais sem instrução do Rio de Janeiro, elas foram para a rua mobilizadas por parte do exército que queriam aproveitar para derrubar o atual presidente. Então uma parte do exército ali que queria dar um golpe. O exército de vez em quando ele é golpista. Parte do exército queria dar o golpe, tirar o presidente, aproveitou esse negócio da vacina, chamou o povo para a rua e começou uma luta a céu aberto contra os soldados e os agentes sanitários do governo federal. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Não perda de tempo. Mas o governo finalmente conseguiu colocar fim a essa revolta. Os responsáveis pela revolta foram mandados lá pro Acre para trabalhar lá. Ai, tá vendo? Inclusive, alguns militares que estavam à frente do movimento querendo derrubar o presidente Rodrigues Alves foram mandados pro Acre para ficar para lá, para ficar trabalhando lá. E aí a revolta da vacina acabou. Depois de um tempo, as pessoas passaram a perceber que a vacina era positiva, que a vacina resolvia mesmo a situação. E muitas pessoas começaram, por elas próprias, a procurarem se vacinar. É claro que o governo, logo depois de ter colocado a vacinação obrigatória, revogou isso, porque tinha causado a revolta, colocou algumas restrições, como por exemplo, se a pessoa quisesse se casar, ela só poderia se casar se ela mostrasse o comprovante de vacinação. E como eu disse, as pessoas foram percebendo que a vacina era algo bom, era algo positivo e foram se vacinando. Ah, tá. Hoje a gente está vendo também uma galera, um grupo de pessoas, principalmente na internet, falando que não quer se vacinar,
que a vacina do coronavírus vai mudar o RNA, vai mudar o DNA das pessoas. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que pensar aqui, falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Isso tudo parece muito com a revolta da vacina. Vocês vão ver, a vacina vai vir e depois de um tempo as pessoas vão procurar se vacinar porque vão perceber o benefício da vacina. Eu espero ter explicado de forma satisfatória aqui para vocês. Espero que vocês tenham finalmente entendido o que significa a revolta da vacina e a gente se vê aqui num próximo momento, numa próxima aula. Inclusive, coloque aqui sugestões de aula que vocês gostariam de ter, que eu posso gravar uma aula sobre isso, ok? Eu sou o professor Vinícius e nos veremos na próxima aula aqui no canal Super História. Até lá e boas férias para vocês!